Irmãos e irmãs, nós vamos começar agora o nosso estudo da Escola Dominical de manhã. Vamos começar orando. Senhor, queremos a Tua orientação nesta hora para esse estudo. Que Ele traga lições preciosas para a nossa vida no dia a dia, para que possamos testemunhar de Ti. Ajuda-nos e inspire-nos com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de José. A gente quase não fala dele, né? A gente fala muito de Maria, fala de Jesus, mas a gente sabe muito pouco a respeito desse homem que foi tão importante na vida do Senhor Jesus. Inclusive o título do estudo de hoje é José, Amor Corajoso. Então vamos por que essa atitude de José, esse sentimento dele é chamado de amor corajoso. É baseado no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Primeira coisa que nós vamos ver, antes de a gente falar propriamente de José, é dar uma olhadinha no contexto social e religioso da época em que eles viviam. A gente sabe que em cada época existem verdades ou aspectos da verdade, existem a cultura, existem a maneira de ver, a maneira de encarar as realizações e os acontecimentos da história e da vida de cada um. Então, com essa preocupação, nós resolvemos comentar alguma coisa sobre esse contexto da época em que eles viviam. No livro de Deuteronômio, que traz muitas leis, muitos estatutos, existe também a orientação sobre o relacionamento sexual. É uma coisa, chega a ser doloroso, mas que era necessário para manter o povo de Deus saudável, moral, espiritual e também fisicamente, socialmente falando. Como é que era então encarada a relação sexual naquele tempo, descrito lá em Deuteronômio, e que se estendia ao tempo de Maria e de José? A lei era muito rigorosa, muito rígida. O relacionamento sexual, fora do casamento, era absolutamente proibido. Ainda hoje, graças a Deus, ainda é encarado como alguma coisa imoral e que não deveria acontecer. Mas não há uma lei que puna se isso acontecer. Naquele tempo era assim. Havia uma lei para relacionamentos extraconjugais com a moça solteira. Havia a lei que era bastante rigorosa no caso de adultério, no caso de a mulher casada se relacionar sexualmente com outra pessoa que não fosse o seu marido. E havia lei para ele também. Quando a gente lê o caso de Jesus com a mulher adúltera, os homens levando aquela mulher para que Jesus definisse se ela devia ser apedrejada ou não, eles tentando pegar Jesus em alguma falha, na verdade eles estavam transgredindo os ensinamentos da lei descrita lá em Deuteronômio. Porque para as leis inscritas ou escritas em Deuteronômio, em caso de adultério, o homem também era apedrejado. Os dois morreriam, tanto a mulher que adulterasse, como o homem que adulterasse com ela. Eles ali a levam sozinha. Ela adulterou com quem? O adúltero não foi levado. Nas leis descritas em Deuteronômio, nesse caso, os dois seriam apedrejados. No caso de estupro, se aconteceu o estupro num lugar onde ela pudesse pedir socorro e não pediu socorro, ela também seria morta. Seria morto o estuprador e seria morta a estuprada. Mas se ela fosse estuprada num lugar onde ela não tivesse como ela pedir ajuda, socorro,
ela permaneceria viva, o estuprador seria morto e ela não, porque no caso ela não era considerada culpada, porque ela foi forçada, pediu socorro, mas não havia quem a socorresse. Então a gente vê que são detalhes, são coisas pequenas, mas que resultaria na morte ou na libertação, especialmente da mulher. E do homem também, no caso de ele for adúltero também. Então era assim a situação no tempo de José e de Maria. Agora, gente, vamos imaginar a situação de José. Estava, no nosso contexto atual, eles estariam noivos. Havia uma festa, como seria uma festa de noivado, e haveria um tempo entre esse contrato, digamos assim, de casamento, até o dia em que ela passaria a morar com o noivo. Então deixaria de ser o noivo, passaria a ser o marido. Então eles estavam nesse período de espera, em ritmo de espera, digamos assim. Quando José vê que Maria estava grávida, ele não entendeu nada. Como é que pode? Ela ainda está na casa dos pais. Então o primeiro pensamento que deve ter vindo na cabeça dele é que ela me traiu. Se ela me traiu, ela tem que ser apedrejada. Pela lei, em Deuteronômio, Maria teria que ser apedrejada em praça pública. E ele então ficou sem saber. Essa gravidez não tem nada a ver comigo. Ele não sabia do aviso do anjo Gabriel, que estaria anunciando a Maria que ela engravidaria por obra do Espírito Santo. Não sabemos por que Maria não contou para ele. Acho que hoje qualquer moça chamaria o José e contaria: olha, o anjo veio, eu estava sozinho, o anjo veio e me falou isso, isso, isso. Ela não contou, a gente não sabe por quê. Ela foi visitar a prima, Isabel, lá na montanha, e quando voltou já estava com a barriguinha crescida. Aí é que José ficou sabendo que ela estava grávida. Não entendeu nada. Mas ele pensou: se ela está grávida de outra pessoa, ela será apedrejada. Se ela foi estuprada, pediu socorro, mas não tinha quem a socorresse, ela estaria salva. Mas quem seria o estuprador? Ele então assumiu para si essa carga, esse peso. Eu sou o noivo dela. Primeiro pensamento da sociedade é que ele teria tido relações com ela antes do casamento, antes de se juntarem, como diz a Bíblia. E ele seria apedrejado, porque ele seria considerado estuprador. Ela não. Ou ele assumiria, e então seria morto, ou deixaria para lá e ela seria morta. E ele então resolveu, como diz a Bíblia, secretamente abandoná-la e fugir. Fugir por quê? Porque se ele não fugisse, ele seria apedrejado como estuprador. Ela seria salva. Mas ele também não queria morrer. Não queria que ela morresse, mas também não queria morrer, porque seria uma morte injusta. Ele então resolveu fugir. O texto usa uma palavra muito interessante: não querendo infamá-la. Quer dizer, não querendo que ela ficasse com a reputação manchada. Ele fugindo, primeiro, ele não seria morto. Segundo, ela não seria morta, porque a fuga dele seria uma declaração de estupro. Ela então poderia estar na casa da família, estaria protegida. É bastante fora da nossa realidade, né? Mas essa era a primeira demonstração da justiça de José. Ele tinha direito de denunciá-la como traidora, como adúltera. Mas se ele fizesse isso, ela seria morta. É interessante que essa justiça, a Bíblia diz que ele era justo e por ser justo não queria infamá-la. Eu não sabia o que havia acontecido. É uma justiça, a lição chama de justiça do céu. Nem sempre os nossos direitos podem ser legais, porque são direitos,
mas nem sempre eles mostram o nosso caráter. Ele tinha direito de denunciá-la, mas o coração dele era justo diante de Deus e ele queria salvar a vida dela. E então ele resolveu fugir. Enquanto ele planejava essa fuga, ele teve um sonho. Enquanto eu estava preparando essa lição, eu me lembrei de um enunciado de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Sigmund Freud explica que muitos dos nossos sonhos são realizações dos nossos desejos impossíveis. Eu tenho um grande desejo, mas eu não tenho como realizar esse desejo. Eu sonho como se esse desejo tivesse sido realizado. Assim dizia Freud. José poderia ter pensado assim, né? Ele sonhou que Deus disse para ele: olha, não fica com medo de receber Maria como sua esposa, não, porque ela é pura, ela é inocente. O bebê que está sendo gerado no ventre dela é fruto do Espírito Santo. Freud diria que esse era tudo que José desejaria, uma explicação para aquela gravidez. E então ela não seria uma adúltera, não seria uma traidora, ela seria uma mulher, uma jovem à disposição do Espírito Santo. Ele nem sabia, porque Freud veio a existir 2000 anos depois, quase, né? 2000 anos depois. Mas o coração dele, a mente dele, que estava ligada a Deus, admitiu, acreditou que era Deus falando com ele em sonhos. Deus falou com José 4 vezes em sonho. E as 4 vezes ele obedeceu. Isso mostra uma outra característica do caráter e da personalidade de José. Acreditar no que Deus está dizendo, mesmo que ele não entendesse. Maria não tinha entendido também. Quando o anjo falou para ela o que ia acontecer, ela falou: como é que pode ser isso? Mostrando que ela não entendeu nada, mas obedeceu. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. José também não entendeu, mas creu. Isso é uma coisa muito interessante para a gente, porque nós somos muito racionalistas, muito racionais, né? Se a gente não entende, isso não pode ser não. Isso eu não acredito nisso não. Mas o texto diz que José creu. E crendo, ele apressou a união dos dois. Abriu as portas da sua casa e recebeu Maria como sua esposa. Então, Maria estava salva diante da família, estava salva diante da sociedade. Isso é o amor de Deus no coração da pessoa, né? José pôde vencer as suas dúvidas, vencer os seus medos, as suas desconfianças, porque creu naquilo que Deus havia dito para ele. A segunda coisa do caráter e da personalidade de José é que ele se tornou um protetor. Esse é o papel do marido, no caso, né? Dentro do lar. Proteger a sua família. Ele foi protetor da Maria, salvando-a da saga, né? Da sociedade e até da própria família. Mas ele foi protetor do Senhor Jesus também. Vamos lembrar quando Jesus nasceu e que os magos passaram lá no palácio de Herodes, o Grande, né? E disseram que estavam indo adorar o novo rei de Israel. Herodes, o Grande, decidiu matar todas as crianças. Ele não sabia, não tinha muita certeza da época em que Jesus havia nascido. Então mandou matar todas as crianças de Belém que tivessem até 2 anos de idade. E em sonhos, mais uma vez, Deus disse para José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te diga. José entendeu o sonho, entendeu a voz de Deus no sonho, acordou ainda à noite, deve ter mais uma vez, né,
preparado o jumentinho, pôs Maria e o neném sobre aquele animal e fugiram para o Egito. Quando chegaram os soldados para matar os bebês de 2 anos, de menos de 2 anos, José já estava chegando com Maria no Egito. Então ele foi o protetor da mãe, está sendo o protetor do filho. E ele aprendeu, pela experiência própria, a obedecer à voz de Deus, a reconhecer a voz de Deus. Outra coisa interessante na personalidade de José, já dissemos, que ele era um homem de fé. Sendo um homem de fé, ele era um homem obediente. Ele nunca colocou dúvidas naquilo que Deus falava com ele em sonhos. Ele não parou para pensar, mas se eu dormir com o estômago cheio, ou eu estou pensando nisso, não tem nada a ver, como na maioria das vezes nós fazemos. Mas ele obedeceu, e obedeceu por causa da fé. Sendo um homem de fé, ele reconhecia a voz de Deus e era obediente. Quando Deus disse para ele receber Maria, ele obedeceu. Quando Deus disse foge para o Egito, ele fugiu para o Egito. E quando Deus disse volta, porque o rei Herodes, aqueles que procuravam matar o menino, já não existem mais, já estão mortos. Então ele podia voltar. E voltou. Jesus já devia ter nessa altura, talvez uns 4 ou 5 anos. E ele voltou. Mas quando chegou em Jerusalém, quem ele encontra no trono? Arquelau, o filho do Herodes. Dizem que filho de peixe é peixinho, né? Se Herodes era um assassino brutal, como é que seria o filho? O reino de Israel ficou dividido entre os 3 filhos de Herodes o Grande. E Arquelau é o que ficou ali na Judéia, governando a Judéia. E José então ficou com medo. Ele era um ser humano. Estava trazendo o Filho de Deus. Sabia que Herodes havia mandado matar todos os bebês de Belém. Como será esse filho de Herodes? E ele teve medo. E mais uma vez, eu acredito que pela última vez, Deus falou com José em sonhos: vá morar em Nazaré. Que, aliás, era o cumprimento de uma profecia também. Ele será chamado Nazareno. Então, em cumprimento à profecia, José, sem saber desse aspecto, possivelmente, obedeceu mais uma vez o que Deus lhe dizia em sonhos e foi morar com a sua família em Nazaré. E é interessante, eu não tinha observado isso, mas examinando lá o livro de Atos, os cristãos, no início, foram chamados de nazarenos. Quando Paulo foi preso, ele foi acusado de ser adepto dos nazarenos, quer dizer, daqueles que seguiam o nazareno. Muito bem. José, vamos ver mais alguma característica da personalidade, do caráter de José. Ele era prudente. Ele estava pensando, nós vamos voltar lá atrás, quando ele descobriu que Maria estava grávida. Ele estava pensando em abandoná-la e fugir. Por que ele não fez isso logo? Logo que descobriu. Eu vou embora daqui. Mas o texto diz que ele pensava. Quer dizer, a cabeça dele estava posta, o cérebro dele, o pensamento dele estava sofrendo, angustiado, coração e mente angustiados, sofrendo aquela decepção. Ele achava que fosse uma decepção, mas ele não agiu precipitadamente. Podia ter fugido no mesmo dia, mas ele pensou, ele analisou a situação. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para me proteger, mas também salvar a vida de Maria? Isso é prudência. Quando a gente age impetuosamente, às vezes a gente faz bobagem, a gente comete erros. E a gente vê então que ele era uma pessoa prudente,
que se aconselhava com o travesseiro, como a gente costuma dizer, né? Dando tempo, inclusive, de Deus agir a seu favor, no seu pensamento, no seu cérebro, no seu coração. E aí, o anjo falou com ele. E ele então pôde obedecer, porque ele estava ciente de que quem estava falando com ele era realmente Deus. Outra característica de José era o conhecimento das Escrituras. Todo bom judeu conhecia a promessa do Messias, a promessa do Salvador. Sabia que ele seria da tribo de Judá, sabia que ele seria um descendente de Davi, só não sabiam que ele nasceria de uma virgem, só não sabiam quando. Então, quando a Maria engravidou, quando foi declarada, foi reconhecida a gravidez de Maria, sendo virgem, o pensamento foi para aquele conhecimento que ele tinha das profecias em relação ao Messias. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. O Messias estava chegando, o Emanuel estava às portas, e ele conhecia essas profecias, conhecia as Escrituras que diziam respeito ao nascimento do Messias, que seria de uma virgem, que seria descendente de Davi e que nasceria em Belém da Judá, em Belém de Judá. Conhecer as Escrituras trazem paz ao nosso coração. Conhecer as Escrituras nos mostram os propósitos de Deus para a nossa vida. Conhecer as Escrituras, além de trazer a certeza dos propósitos de Deus, acalma o nosso coração, alivia as nossas ansiedades e nos mostra como obedecer o propósito do nosso Deus. Conhecer a palavra de Deus ajuda a entender os seus propósitos. O que é que Deus tem para a minha vida? Eu vou entender se eu conheço a palavra do Senhor, se eu conheço as Escrituras. Bom, irmãos, concluindo, José foi um homem justo, temente a Deus, homem de fé, homem obediente e homem fiel, que cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele como pai adotivo do Filho de Deus, para cuidar dele, para construir com Maria um lar, uma família, onde o Filho de Deus nasceria e cresceria e se tornaria o homem que veio para salvar a humanidade. As marcas fundamentais da personalidade de José é a sensibilidade e a obediência. Ele era sensível à dor humana, ele era sensível à voz de Deus. E essa sensibilidade à voz de Deus o fazia crer e o fazia reconhecer a voz de Deus. Algum tempo atrás eu falei sobre a dificuldade que nós temos às vezes, falei exatamente na escola dominical, da dificuldade que às vezes nós temos de identificar a voz de Deus. Porque são tantas vozes ao mesmo tempo, chegando aos nossos ouvidos, chegando ao nosso conhecimento, chegando ao nosso coração, que a gente tem dificuldade de saber se é Deus falando, se é o que eu quero que aconteça, ou se é o que a sociedade quer que eu faça. As Escrituras é que nos mostram isso. A comunhão com Deus é que nos mostra isso. Se nós temos uma comunhão firme com Deus, Ele vai falar ao nosso coração e nós vamos identificar essa voz de Deus, como José identificou. Todas as vezes que Deus falou com ele em sonhos, ele identificou que era realmente Deus falando com ele através do anjo. E como ele identificou, como ele reconheceu a voz de Deus, ele pôde obedecer com segurança, sem medo, sem prejuízo, sem perigo, porque ele sabia que Deus não falha jamais. Ele era sensível à voz de Deus e a reconhecia e obedecia. Eu estou reconhecendo a voz de Deus na minha vida? Às vezes a gente fica ouvindo tantas vozes, né? As vozes dos jornais, as vozes da televisão, as vozes dos vizinhos,
as vozes do que a sociedade quer que a gente se una a ela para fazer para ser o que a sociedade quer que nós sejamos, e esquecemos de buscar a voz de Deus. Quantas vezes Deus fala conosco e nós não ouvimos? E quando ouvimos, não reconhecemos. E às vezes, irmãos, pior ainda, é que às vezes reconhecendo, não obedecemos. José nos dá esse exemplo. Identificar a voz de Deus. Reconhecer o que Deus tem para mim. Qual o propósito dele para a minha vida? De que maneira ele quer que eu viva? E sabendo como Deus quer que eu viva. Viver segundo a sua palavra. Viver segundo ele nos ensina. E ser de verdade o que ele quer que eu seja, o que ele quer que você seja, o que ele quer que nós sejamos e hajamos segundo a sua vontade. Sigamos o exemplo de José e que Deus nos ajude a sermos como José foi. Amém.